Hoje eu vim falar para vocês como eu consegui manifestar um contrato de R$ 20.000 através do duplo quântico. Eu não conhecia essa ferramenta, eu não conhecia de verdade o duplo quântico, até que eu parei num vídeo na internet faz alguns anos atrás, e eu vi aquele vídeo, mas me pareceu algo muito simples. Eu falei, deixa eu pesquisar um pouquinho sobre Jean-Pierre Garnier Mallet. E aí eu fui ler tudo sobre o duplo quântico, tudo que ele falava sobre o duplo quântico, porque assim, gente, eu não consigo explicações muito filosóficas ou então muito rebuscadas. Eu sou do papum, sabe? Aquela situação que a gente olha e fala, eu entendo isso, é fácil para mim isso. Eu sou essa pessoa. E pesquisando, eu entendi o conceito dele, né? Que ele fala que nós temos o nosso corpo consciente, que é o nosso corpo físico, e nós temos o duplo. Nós temos um outro corpo, que é o corpo inconsciente, que vive num tempo paralelo, que não tem de manhã, de tarde à noite, que não tem essa história de segunda, terça, quarta e quinta, né? É paralelo, é um tempo além, é um tempo que a gente não consegue contar. Tá? Eu tô esmiuçando da forma mais tranquila que eu posso passar para vocês. E ali, nos ensinavam pra gente captar aquilo que a gente queria, ou mesmo uma intuição, às vezes trazer um contrato, trazer alguma resposta de um problema que a gente tivesse, trazer uma solução, trazer uma resposta. E isso acontece durante o sono. Depois de pesquisar, eu falei, será que isso vai dar certo? Será que isso realmente funciona? E eu resolvi testar. Eu lembro que era fevereiro. Gente, no Rio de Janeiro. Fevereiro. Começa ali janeiro, fevereiro. Eu falo, nossa, será que vai funcionar? Porque eu queria fechar um contrato. Eu queria fechar um contrato que me trouxesse, além de visibilidade, ele me trouxesse tranquilidade. Porque, na verdade, eu queria era dinheiro. E esse contrato teria que me dar uma certa tranquilidade ali, pelo menos naqueles finalzinho de trimestre do início de ano. E eu resolvi testar. Então, ela dizia o seguinte, você se prepara para dormir e você acorda 3 horas da manhã. Acorda 3 horas da manhã, isso é a forma como ela explicou, tá, gente? Tem gente que explica de outras maneiras, tem gente que faz de outra maneira. Eu estou falando da forma que eu fiz. E ela fala, acorda às 3 horas da manhã, se ajoelha na tua cama, se ajoelha no chão e conversa. Primeiro você tem que pedir licença para acessar o seu duplo, acessar aquilo que você não está vendo. Porque a gente está falando também do mundo invisível, que você não vê. E ali eu entro em outras áreas, porque a gente tem várias formas de acessar a luz e a sombra, ok? O nosso corpo não pode também ficar ali ao léu. Então, a gente tem que dar comando bem assertivo. Foi o que eu entendi. E ali você vai pedir para o seu duplo trazer para você aquilo que você está querendo, pedindo. Depois que você pediu, você ainda está meio sonolenta, porque a gente acaba não acordando, não fica acordado. Você vai despertar aquele horário, vai fazer aquilo que você precisa fazer e vai voltar a dormir e vida que segue. Eles falam que isso pode acontecer num período do instante que você pediu até 42 dias. Então, eu não estava ali com nenhuma situação, como é que eu falo? Urgentíssima. Eu estava fazendo um teste. E nesse dia eu resolvi. Eu fui lá, acordei 3 horas da manhã, meio sonolenta, assim, que é a hora que é a melhor, onde você não está totalmente consciente, você tá ali ainda inconsciente, querendo dorme, mas não dorme. Me ajoelhei na minha cama mesmo, sabe quando você fica meio de cócora assim? De cócora não, mas deitado sobre o seu joelho, sobre a cama. E ali eu pedi que viesse um contrato, eu falei mesmo, que eu queria que viesse um contrato, e eu falei R$ 20.000. Não foi 20, não foi 20, gente, foi 23. Eu pedi um contrato de R$ 20.000, um contrato que me desse visibilidade, um contrato
também que fosse um contrato bom para mim, que fosse um trabalho leve, que fosse um trabalho divertido de fazer, que fosse um trabalho bacana. E, gente, isso foi em fevereiro, né? Foi, início de fevereiro. Foi bem no início de fevereiro, entre final de janeiro e início de fevereiro. E 3 dias depois, uma amiga me ligou e falou assim: Andréia, eu preciso que você faça tal coisa. Eu vou te mandar o contato da pessoa e a pessoa vai conversar com você. Gente, eu não acreditei. Eu fiz um trabalho para uma marca de joias muito legal. A gente precisou fechar isso em menos de 15 dias. Esse trabalho foi entregue, tipo, dia 1º de março, eu lembro do dia que foi entregue. E foi um contrato de R$23 mil. Aquilo para mim, eu falei, nossa, será? E assim, pensa numa pessoa que você não fala há anos. Não falava, né? Há anos, você não se comunicava com aquela pessoa, você acompanhava um pouco, vocês se acompanhavam um pouco pela rede social, que era isso, de oi e tal, de dar uma olhada no que você tá fazendo, mas de estar e ver e conhecer o trabalho da pessoa, isso é ela pra mim, tá? É ela comigo. A gente já se conhecia há muitos e muitos anos, só que a vida levou a gente para outros caminhos. E aí, ela me ligou. Quando ela me ligou, eu falei, será? Gente, eu juro pra você, eu fiquei na dúvida, tá? Porque era muito improvável. Sabe o que é muito improvável? Era muito improvável. E acabou que o meu trabalho mesmo, ele foi para uma outra coisa que eu gostava de fazer, mas nem era a minha função principal, sabe? Nem era a minha função principal. Então, foi algo que eu brinquei muito, foi algo que eu pude trabalhar o meu lado criativo, que eu pude colocar a minha cara para bater. Foi algo que realmente encheu muito meu coração de alegria. Mas pensa, eu não esperava mesmo. Gente, era carnaval. Carnaval. Assim, como é que eu ia imaginar? E na época eu lembro que eu fiquei assim, gente, mas por que ela não chamou a pessoa, né? Tem tantos nomes no mercado, tem tanta gente no mercado. Juro, eu acabo me boicotando, tá, gente? Eu tinha esse pequeno detalhe, eu me boicotava em algumas coisas. E quando eu olhei e vi que era real mesmo, que realmente ia acontecer, porque a gente tinha um prazo ali de 15 dias, eu tinha que fazer a amostra primeiro, eu tive que fazer vários tipos de mostruário para poder dar o start final. E só tinha eu. E eu ainda falei assim, será que não estão testando com outra pessoa? Será que tem outra pessoa no páreo? Isso era eu pensando comigo mesmo. Mas funcionou, super funcionou. E de lá para cá, eu tenho testado e tenho feito com outras coisas também. Então, vem intuição de algo. Ah, tô com um problema Y. O meu duplo quântico, que tá lá no futuro, que tá vendo à frente do tempo, ele traz para mim com mais rapidez, ele traz para mim aquilo. Ok, pode ser que esse contrato viesse de uma outra maneira, de uma outra forma, numa outra época, mas ele trouxe isso para mim. Ele trouxe isso para mim. E foi tão real, gente, tão real, que eu fiquei impactada. Claro que tem situações que vai demorar um pouquinho mais e tem situações que vai vir um pouquinho mais rápido. Mas o duplo quântico, ele funciona. Quando você trabalha, quando você usa a ferramenta de testar mesmo, de colocar à prova e de você entender como funciona o todo, de entender como nós funcionamos, fica tudo muito mais fácil. E muito mais fácil de entender mesmo o processo. E aí solta, né? Como diz Hélio Couto, solta que vem, solta que vem. E é muito legal, porque é uma ferramenta que a gente usa para exatamente tudo. A gente usa essa ferramenta para a vida. Então, assim, eu fiz dessa maneira. Você pode usar e fazer da sua maneira. O importante é que você esteja num estado de meio sonolência, não consciente. Você não vai fazer isso consciente. Não é para fazer essa ferramenta consciente. Não é falar assim, vou dormir agora, tô acordado e vou ficar pensando 1000 vezes. Não é isso.
É você acordar no meio da noite, sim, no meio do teu sono. Eu coloquei despertador. No meio do teu sono, fazer esse processo e voltar a dormir. Volta a dormir e esquece. Tanto que tem coisas que eu faço que eu não lembro exatamente nem o que eu falei mais ou menos. Eu lembro a intenção, eu lembro o que eu fiz, mas eu não lembro as palavras que eu falei. Eu não lembro como foi exatamente. E eu posso te atestar que funciona. E não foi um contrato de 20 mil, foi um contrato de 23 mil reais, que eu tive um lucro muito bom, que me ajudou muito, 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 muito naquele momento. E dali eu comecei a testar com outras coisas. Então, se você quiser fazer, eu te aconselho, faça. Antes você peça proteção, porque você está ali entrando no invisível, você está entrando naquilo que você não vê, você está entrando, mexendo ali também com o mundo espiritual, né? A gente que trabalha no mundo espiritual, a gente sabe, mexendo no mundo espiritual. E depois você também agradece, né? Se agradece, peço para que você tenha uma excelente noite de sono e vida que segue. E joga lá no esquecimento. Eu acho que vale muito a pena você testar essa ferramenta, porque eu testei e funcionou. Então, coloca aqui nos comentários, aproveita, me segue, né? Curte, me segue. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu sempre vou trazer esse tipo de experiências. É claro que eu testo, eu experimento para poder trazer aqui. Não é coisa que, eu só li, eu só vi, eu só repostei, ou então copiando e colando, não. Eu vivo, eu testo para justamente trazer para vocês qual foi a minha experiência, o que eu senti, o que aconteceu. E aí, gente, é só uma questão de vocês testarem. Para uns pode demorar menos, para outros pode demorar um pouquinho mais, mas funciona. Procurem aí, duplo quântico, vocês vão ver vários relatos interessantíssimos e vocês não vão se arrepender. Não vão mesmo, não vão se arrepender. Então, mais conteúdos como esse, curte, manda para um amigo que precisa aí resolver um assunto, que tem um assunto interessante, importante para resolver. Manda para ele testar, fala para ele testar. Mas assim, é simples. O que eu falei para vocês é a maneira que eu entendi, e a maneira que eu fiz, e a maneira que deu certo, tá? Então, não esperem de mim palavras muito rebuscadas, não, porque não é o objetivo aqui. O objetivo é ser mais simples, o objetivo é ser mais didática possível para que mais pessoas já alcancem o conhecimento e comecem a expandir a consciência e transformar as suas vidas. E aí eu vou fazendo mais vídeos e cola aqui comigo que vocês vão aprender muito.